Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui nesta quinta-feira, mais uma vez, para cultuar o nosso Deus, entregando nossas orações, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, louvando a Ele. E isso é um motivo de muita alegria. A palavra do Senhor diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E também, se fosse nos dias de hoje, alegrei-me quando me disseram, vamos cultuar, né? Quantos de vocês vão aí participar do seu culto, na sua casa? E aí eu já convido a você, que já está aí online, que compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa mensagem com seu irmão, com algum familiar seu, com algum parente, mas não deixe de evangelizar. É tão simples. A gente aperta o botão compartilhar e vai divulgando, ou você pode copiar o link, mandar nos grupos do qual você faz parte. É tão fácil, é tão simples. Vamos juntos aí aumentar o nosso alcance para que mais pessoas nessa noite possam aprender mais do Senhor Jesus Cristo. Não deixe de compartilhar. Amém? E antes aí de nós lermos o nosso versículo de abertura do culto, que se encontra em Isaías 55, 6, eu convido a vocês que fechem seus olhos aí na sua casa e aos irmãos presentes aqui no templo, para que a gente ore e entregue a Deus este culto que se inicia. Pai amado e querido, somos gratos a Ti por mais essa grande oportunidade que o Senhor nos deste, a oportunidade de podermos cultuar a Ti. Pai, receba os nossos louvores nessa noite, receba as nossas orações, fale com cada um de nós através da Tua palavra nesta noite, Pai. Pai, que todo impedimento, tudo aquilo que não provém do Senhor, para que a gente não aprenda mais de Ti, não sinta a Sua presença, caia por terra em nome de Jesus. Que não venha a ser a distração de uma televisão, ou a falha da internet, ou o celular descarregar. Não, Pai, que possamos Te sentir neste momento. E que o irmão que entrar triste saia feliz. O irmão que precisa da cura saia curado, porque no Teu nome há poder no nome de Jesus, e nós invocamos Jesus para que se faça presente neste local. Seja presente aqui no templo, meu Deus. Seja presente na vida de cada irmão, na casa de cada irmão, Pai. Em nome de Jesus. Fale conosco neste momento, neste culto, Pai. Os irmãos que buscam resposta, que o Senhor dê a resposta, em nome de Jesus. Os irmãos que buscam a direção, Pai, seja conosco, porque sem o Senhor nada faz sentido. Sem o Senhor não tem motivo, não faz sentido as nossas vidas. Então se faça presente, Pai, que possamos Te sentir, assim nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. E a palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Busque ao Senhor, meu querido, enquanto se pode achar. Hoje é o momento de você buscar a Deus. Ore aí na sua casa, ore, se concentre nele, ligue o seu pensamento com as coisas que vêm do alto, em nome de Jesus. Eu convido o nosso irmão Tiago, que vai ministrar os louvores nessa noite. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Boa noite aos irmãos que estão se chegando nesse momento. Deus abençoe. Bom, como é bom estar na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Convido os irmãos a estarmos abrindo nas nossas Bíblias, nesse início do momento de louvor, no Salmo 33.
Salmo 33, verso 1. Amém? Salmo 33 diz assim, meus irmãos: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Amém, meus irmãos? Toda a palavra do Senhor é reta. Então, que estejamos nesse momento, meus irmãos, prestando adoração ao nosso Deus, esse Deus de amor infinito, com a sua mão de misericórdia, que Ele esteja cuidando e nos capacitando a te adorar cada vez mais. Amém, irmãos? Então, que possamos estar adorando a Ele em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia! Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é sempre estar adorando ao Senhor, em espírito e em verdade, adorando ao Senhor. Eu nasci para te adorar, ministrando louvor. Aleluia, meus irmãos.
Louvado seja Deus. Amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Louvado seja Deus, como é bom louvar o Senhor. Amém, meus irmãos? Passo a palavra agora para o pastor Tiago, para que ele possa dando seguimento à ministração da palavra. Amém? A paz, meus irmãos. Meus irmãos, aos irmãos que chegaram agora aqui na igreja, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aos irmãos que também chegaram aí agora na live, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. E eu gostaria de compartilhar hoje uma palavra de ânimo para cada um de vocês, que se encontra lá no Salmo 91. Nós vamos falar sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Vamos lá, abrir nossas Bíblias, nós vamos ler o Salmo 91, do versículo 1 ao versículo 16. Deixa eu encontrar. Então, vamos lá, vamos ler. Está escrito: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado por tudo o que o Senhor já fez. Obrigado pelo louvor, pelas orações. E pedimos ao Senhor neste momento, Pai, que fale conosco através da Tua palavra. Que possamos aprender mais do Senhor nesta noite. Fale com cada irmão, Pai. Em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Vamos falar um pouco o que vai acontecer com essa pessoa que vive, que habita no esconderijo do Altíssimo. No versículo 1 e 2, nós lemos o quê? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Então, nós precisamos aqui, o primeiro ponto desta mensagem de hoje, habitar em Deus. Nós precisamos habitar no abrigo do Altíssimo. Como assim habitar em Deus? Às vezes, nós procuramos tantas outras coisas, damos prioridades a tantos outros fatos em nossa vida. Tem uns que buscam tantas outras soluções para a sua vida e esquece que nós devemos, primeiramente, buscar o reino de Deus. E quando eu habito em Deus, olha, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer: Tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Eu quero trazer para vocês que a pessoa que consegue falar isso, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio, ela é uma pessoa bem-aventurada. Quando a gente consegue falar, Tu és o meu refúgio, é a minha fortaleza, você vai, todas essas bênçãos aí, que nós lemos do versículo 3 em diante, elas são para a sua vida. E aí no versículo 9, ele relembra isso para a gente, o salmista. Ele coloca um si novamente. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Quando nós fazemos isso verdadeiramente, todas essas bênçãos que nós lemos no Salmo é para cada um de nós. Ele nos livra do medo, ele nos livra do laço do passarinheiro, do veneno mortal. Mas tem um si. Como praticamente tudo na palavra de Deus, tem um si. Depende de mim, o preletor desta noite, colocar Deus como meu abrigo. Eu verdadeiramente preciso habitar no esconderijo do Altíssimo.
E como assim, então, habitar no esconderijo do Altíssimo? Se eu quero a proteção divina para a minha vida, eu preciso lembrar daquele Salmo 25:14, que diz que a intimidade para o Senhor é para aqueles que o buscam. Nós não precisamos apenas falar, eu sou um cristão, mas verdadeiramente eu preciso ser um cristão, meu irmão. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é só de palavras, mas é de uma vida de buscar intimidade com Deus, buscar sentir a presença do Senhor, buscar ser mais íntimo de Deus. Essa deve ser a nossa busca constante. Só que às vezes nós deixamos isso para lá. Às vezes nós pensamos que a nossa fortaleza é o nosso muro alto, ou é a nossa casa com alarme, ou é uma grade, ou é a segurança privada. Não, a nossa fortaleza não é essa. O Senhor é a nossa fortaleza. Nós temos que lembrar do Salmo 121. O guarda de Israel é quem nos protege, e ele não dorme. Ele nos protege do nossa direita à nossa esquerda. Ele nos protege de dia e também à noite, é o guarda de Israel. Mas eu preciso habitar no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Esse pode falar, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza. Quando nós habitamos verdadeiramente com a nossa vida, com a nossa atitude de viver, quando eu vivo a novidade de Deus em minha vida, eu não só habito no esconderijo do Altíssimo, como Ele também habita em mim. Sabia disso? É o que está lá em 1 Coríntios 3,16. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Aí você habita no esconderijo do Altíssimo, e o Altíssimo, através da pessoa do Espírito Santo, habita em você também. Mas isso não é para todos. São para aqueles que verdadeiramente o buscam. E isso aí, meu querido, eu não sei. Isso aí é você com Deus. É cada um com Deus. É uma busca individual. A salvação é individual, meu querido. Eu não posso te salvar, assim como você também não pode me salvar. É a vida particular de cada um de nós com o nosso Deus. E a palavra do Senhor nos adverte a o quê? Buscá-lo enquanto Ele está perto. Porque vai ter um dia que Ele não vai estar mais perto. Vai ter um dia que que a nossa oportunidade vai passar. E aí? Aí muitos vão dizer assim, Senhor, mas eu expulsei demônios no teu nome, eu fiz maravilhas, mas verdadeiramente não se entregaram a Deus. Às vezes nós não estamos buscando Deus, nós estamos buscando apenas o que Ele pode nos dar, mas está errado. Nós temos que buscar Deus verdadeiramente, dizer, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, e não o que Ele pode nos dar. Só que às vezes isso passa batido, meu irmão. A nossa oração às vezes é 90% só de pedir as coisas para Deus, ou às vezes 99%, e a gente não lembra de engrandecer a Deus. Nós temos que engrandecê-lo, porque Ele é grande. Temos que glorificar o nome dEle, dar honra a Ele, porque somente Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Mas às vezes a gente se esquece disso. Temos que buscar ser mais íntimos de Deus. Aí nós vamos habitar no santuário do Altíssimo. E Ele vai habitar em cada um de nós. Quer ser protegido por Deus? Busque então habitar na presença de Deus. Habite na presença de Deus. Aí sim, Ele vai ser o seu refúgio e a sua fortaleza, o seu Deus em quem nós confiamos. O segundo ponto aí. Quando eu habito então no esconderijo do Altíssimo, eu recebo os livramentos. Vamos ler aí o que está no versículo 3 e 4. Ele o livrará do laço do cortador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Olha, quando a gente habita em Deus, Ele nos livra de todo mal.
E quantos livramentos nós recebemos dia após dia que às vezes a gente nem sabe. Às vezes você está saindo de casa, aí você bate a mão no bolso e fala assim: esqueci minha chave. Vou lá voltar e vou buscar a chave. Aí você volta para buscar a chave, aquilo ali foi um livramento de Deus que você nem sabe. Talvez se você saísse naquele momento, alguma coisa poderia acontecer, ou o seu carro furaria o pneu, ou algo aconteceria. Mas aquele seu esquecer a chave é o livramento que Deus está te dando e a gente nem se percebe. Às vezes a gente passa batido, quantos livramentos Deus nos dá, dia após dia. E Ele quer nos guardar. Ele quer nos guardar mesmo, Ele quer nos livrar de todo mal, Ele nos livra de todo mal. Só não faz isso conosco quando nós não queremos. Determinada vez aconteceu isso na Bíblia, você sabia? Abra a Bíblia aí, em Mateus 23, e nós vamos ler o versículo 37. Mateus 23, 37. Encontraram? Amém? Então, está escrito, Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha que reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então aqui, o próprio Jesus está falando para Jerusalém. Quantas vezes eu quis proteger vocês, mas vocês não o quiseram. Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, mas vocês apedrejaram os profetas, vocês viraram o rosto para os profetas. Às vezes, muitas pessoas cometem esse erro. Vocês conhecem alguém que quando você vai lá, você vai tentar falar do amor de Jesus para ela, falar do amor de Deus, que existe um Deus que ama, que existe um Deus que cura, que existe um Deus que liberta, que sara. Aí a pessoa vai e te responde assim: eu já tenho uma religião. Ou então ela fala: eu não acredito em Deus. Mas se Deus existisse, não teria acontecido isso e aquilo na minha vida. A pessoa está fazendo assim como o povo de Jerusalém. Ela está virando as costas para Deus, para o que Ele tem para cada um de nós. E muitas pessoas cometem esse erro. E aqui Jesus lamenta: Jerusalém, Jerusalém, eu quero lhe proteger, mas vocês viraram as costas para mim. Quando a pessoa vira as costas para Deus, ela perde o livramento de Deus, porque ela não está habitando no santuário do Altíssimo. E às vezes não só quem não conhece Jesus comete esses erros, às vezes até mesmo nós cristãos cometemos esse erro, a gente deixa de buscá-lo. Como então Ele nos protege? Sabe quando que a palavra de Deus nos protege de todo mal? Porque ela nos liberta. Quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, em João 8,32 diz: e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais tempo eu gasto de lendo a Bíblia, buscando a Deus, mais Ele me livra de todo o mal, porque o que precisa ser liberto na minha vida? O que precisa ser confrontado na minha vida? A palavra me confronta. A palavra de Deus nos confronta a sermos melhores pessoas, a sermos mais parecidos com Ele, e aí Ele vai nos livrando de todo o mal. Tem um versículo que diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Será que o diabo vai fugir de um crente que não se dedica em oração e leitura da palavra? E aí? Não vai. Essa semana estava conversando eu, Maria Paula e o presbítero Jorge. Aí ele ficou aqui em casa até tarde conversando, né, Maria Paula? E aí ele deu um testemunho para a gente. Ele disse que teve um determinado pastor que ele foi lá expulsar um demônio de uma pessoa.
E quando chegou lá, o demônio falou: mas você joga na loteria, você acha que eu não sei que você joga? E você vai vir aqui, você acha que você tem autoridade para falar comigo? Diz que o cara foi embora quadrado, meu irmão. Mas ele voltou. Aí o presbítero Jorge contou que ele chegou em casa todo triste com o que aconteceu, que várias pessoas viram aquilo. E aí ele depois voltou, me parece que não sei qual tempo que ele demorou para voltar, mas ele voltou. E aí ele falou: agora eu me arrependi, sai em nome de Jesus. E o demônio pulou fora. Então a gente tem que buscar isso de Deus. Quando nós estudamos a palavra, buscamos nos livrar do mal através da palavra, que é o que está escrito em João 8,32, nós somos confrontados. Às vezes não precisa de ninguém te falar o que está certo ou errado na sua vida. Quando você começa a ler, você começa a estudar mais da Bíblia, o próprio Evangelho vai até você, você vai lendo e fala: poxa, isso aqui eu poderia melhorar, isso aqui está errado. É a palavra de Deus te livrando de todo mal. É você buscando mais de Deus, buscando a intimidade com Deus, habitando no santuário do Altíssimo. Quanto mais nós lemos da Bíblia, nós nos fortalecemos com aquele escudo, que está lá em Efésios 6,16, que é o escudo da fé. Mas esse só vai entender aquele irmão que habita no esconderijo do Altíssimo. O irmão que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que gasta tempo lendo a palavra do Senhor, estudando, e a palavra do Senhor vai o livrando, porque o irmão vai se tornando cheio de Deus. Ele vai se confrontando o que precisa ser melhorado na sua vida. Todos nós temos algo a melhorar, meu irmão. Todos nós temos algo que precisa ser deixado para trás e precisa se fazer novo. O Evangelho de Deus é a novidade de vida. Se tiver algum ser humano que fale que eu não preciso melhorar nada, só dele falar isso, ele precisa melhorar, porque todos nós precisamos melhorar. Então é algo que só nós vamos entender. O que tem que ser feito é algo individual. Eu conheço pouco de vocês, eu estou aqui há pouco tempo. A gente ficou vários meses com o templo fechado. Continuamos com o trabalho online, sim, mas é pouco tempo para eu conhecer. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei como é o seu cotidiano, como é a sua vida. Mas você sabe o que precisa ser melhorado. Você sabe o que precisa ser liberto. O que tem que ficar para trás na sua vida. Cada um de nós sabemos, e isso é individual. Busque a palavra, busque estudar os evangelhos de Deus, busque ter tempo para Deus, e Ele vai nos moldando. O outro ponto, vamos lá, vamos ler o versículo 5 e 6. Deixa eu encontrar aqui. Versículo 5 e 6, está escrito: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrasteira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Quando nós estamos na presença de Deus, nós somos protegidos pelo Senhor e não devemos temer a nada. Vença o medo, meu irmão. Vença o medo. Eu vejo muitas pessoas falando: eu tenho medo de quando fica a noite, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Não. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós não devemos ter medo. E eu, fazendo algumas pesquisas, eu verifiquei que a expressão "não temas" aparece 365 vezes na Bíblia. Por que 365 vezes? Uma expressão para cada dia do ano. O ano tem 365 dias. Todo dia a palavra do Senhor nos encoraja a não ter medo. Não temas. Não temas. Segue em diante. Às vezes nós temos tantos medos, não só do pavor da noite, mas a gente tem medo, às vezes, de uma nova oportunidade de emprego. Será que eu vou conseguir? Ou temos medo de a porta não abrir. O ser humano é engraçado. Abre a porta, a gente tem medo. Vai ser tão difícil. Não abre. Será que a porta vai abrir? Será que vai ser assim?
365 vezes diz: não temas. Cada dia segue cada dia. O que hoje te aflige? A palavra do Senhor lhe confronta: não temas. Vamos ler de novo, versículos 5 e 6. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrasteira nas trevas, nem a praga que desvasta ao meio-dia. Não temas, meu querido, siga adiante. Se nós estamos de Jesus, nós não temos nada o que temer, porque Ele é o que nos guarda. Volte no Salmo 121, é o guarda de Israel, Ele não dorme, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra. Não tenha medo do terror noturno. Conheço pessoas que falam que à noite ficam apavoradas, que à noite dá um desespero, que às vezes à noite sentem medo. Eu já conversei com pessoas que me disseram isso. É o terror noturno. Mas não temas. A palavra do Senhor nos adverte a não temer nada. Nem a flecha que voa de dia, nem um dardo inflamado do maligno, ele não vai te atingir, porque nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Se você está em Jesus, não tema o mal, pois o amor de Deus lança fora todo medo. Glória a Deus. Deus é amor, e o amor nos amou primeiro. E o amor de Deus lança fora todo medo. Então não temas. Segue adiante, meu amado irmão. Segue adiante com Jesus. Vamos lá agora, versículo 7 e 8. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Temor a Deus. Quando eu temo a Deus, eu tenho todo esse livramento aí. E o que é temor a Deus? Tem pessoas que pensam que temor a Deus é ter medo de Deus. Ah, tem que temor a Deus, então eu tenho que ter medo de Deus. Não. Temor a Deus é um sentimento de profundo respeito e obediência, reverência. Esse é o temor a Deus. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Glória a Deus, olha que livramento. Mas eu preciso ter o temor a Deus. Todo esse livramento e proteção de Deus sobre nossas vidas é motivo de gratidão ao Senhor. Nós temos que ser grato a Ele, porque não é pelos nossos méritos, não. Ai de nós se fosse pelos nossos méritos. Ai de nós, se ainda hoje a salvação fosse por meio das leis. Coitadinho de nós, meu querido. Ninguém conseguiria. Porque a verdade é que nós não passamos de pecadores, começando por mim. Porque às vezes eu posso falar assim, e a pessoa pensar: ah, então ele não é. Não, começa por mim. Eu não passo de um pecador. Ai de mim. A natureza humana é fraca. A Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus. Todos foram destituídos. Então esse livramento não é por causa de méritos pessoais de ninguém, não. É por causa da graça. É porque pela graça nós somos salvos por meio da fé, o que está em Efésios 2:8. É por causa do amor dele, que ele se entregou por nós. Há 2020 anos atrás, ele morreu naquela cruz por amor. E por isso hoje nós podemos ser salvos. Por isso hoje ele nos livra, ele nos guarda por amor e não por mérito, meu querido. Não é por obra. Não é porque é bonito, é porque é feio, porque fala bem ou porque fala mal. Não, é pela graça, é pelo amor dele em morrer naquela cruz por cada um de nós. Então, se ele me livra desse jeito, se ele me guarda, se ele se entregou por amor, por que não, então, buscar ter esse sentimento profundo de respeito? Por que não buscar ter esse sentimento profundo de obediência a Deus? Será que é tão difícil assim obedecer a Deus? Fazer a vontade de Deus em nossas vidas? O que será que é mais difícil, meu amado irmão? É entregar o seu filho, que não teve culpa nenhuma,
a morrer em uma morte de cruz para que pudesse salvar a cada um de nós? Ou é mais difícil obedecer à vontade de Deus em minha vida? Ou é mais difícil dedicar um tempo de leitura da palavra, de ler os devocionais, de fazer o meu tempo com Deus? Será que é tão difícil assim? Será que é tão difícil assim buscar ter intimidade com Deus, que quer se relacionar com cada um de nós? É tão difícil assim dedicar um tempo de oração entre eu e Deus no meu quarto, meu irmão? Será que é tão difícil? Ou está faltando a minha vontade? Ou está faltando eu falar, esse tempo é meu e Deus? Esse tempo eu não abro mão. Eu vou fazer tudo que eu tiver de fazer no meu dia, mas eu não abro mão de ter um tempo para buscar a Deus. De ter um tempo de ir mais profundo com Deus, por tudo o que Ele fez. Busque ser mais temoroso a Deus. Vá mais profundo com Deus. A palavra do Senhor diz em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser mais sábio? Busque mais de Deus. Busque mais e mais e mais, que você vai ver como que você vai se tornar uma pessoa mais sábia. Outro ponto, vamos lá, versículo 9 e 10. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. E aqui eu quero trazer uma informação para vocês. Ser protegido por Deus não significa a ausência de problemas, tá? Senão você pode entender errado, mas quando eu sou protegido por Deus, não significa que eu não terei problemas. Nós enfrentamos problemas. Muitas pessoas que são cristãos de verdade passam mal, ficam sem dinheiro e tantas outras dificuldades da vida. Mas a palavra do Senhor diz que quando enfrentamos essas lutas, nós temos um lugar para nos refugiar. Nós enfrentamos, sim, problemas, dificuldades e tantas adversidades cotidianas, mas nós temos um refúgio. O nosso refúgio é o esconderijo do Altíssimo. Quando está difícil, sabe o que a gente faz? A gente vai lá e ora, entrega para Ele, a gente chora nos pés do nosso Deus. Olha, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Refugiar em Deus significa subir para o lugar mais alto na presença do Altíssimo. É o que significa? É o Elohim, é o Deus Altíssimo. Se você está passando por perseguição, por uma dificuldade, por uma luta, suba para a presença de Deus em oração, e o inimigo não poderá te alcançar, meu amado. Qual que é a dificuldade hoje do seu dia a dia? Você já entregou para Deus na sua súplica? No trabalho tem uma pessoa que não para de me perseguir. Tem um cara que quer puxar meu tapete, ele faz as coisas erradas e fala que sou eu. Poxa, é o que mais acontece. É uma pessoa que às vezes está de olho grande no seu cargo e vai fazer de tudo para te derrubar. Isso é uma adversidade, é uma luta. Entrega para o Deus Altíssimo, Ele é o seu abrigo. Ponto. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Entrega para Deus e deixa que Deus vai tratar, meu amado irmão. Vai para o seu quarto e ora. É o Deus Altíssimo, Ele é o Altíssimo. Lá do alto Ele vai ver tudo e lá do alto Ele vai lutar ao seu favor. Você não vai precisar fazer nada. E as coisas vão vir às claras. Aí o seu patrão, ou o diretor, ou o gerente, ou a pessoa que estiver acima de você vai ver. Fala, poxa, será que é desse jeito? Será que foi aquela pessoa ou se armaram para ele? Você vai ver que você não vai precisar fazer nada. E o Deus Altíssimo vai cuidar de tudo para você. O Deus Altíssimo vai abrir as portas aonde não tem porta. Ele abre o caminho aonde não tem caminho, meu amado irmão, para a sua bênção chegar. Mas se refugie nele. Não que não teremos problemas, teremos. Nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, nós
somos cidadãos dos céus que vivemos aqui na terra. Isso é o embaixador, e nós somos embaixadores de Cristo. Foi assim que o apóstolo Paulo disse, que nós somos embaixadores de Cristo. E eu faço uma pergunta para você. Aqui no Rio de Janeiro não tem um embaixador dos Estados Unidos, que mora aqui no Rio de Janeiro, que responde aqui pelos Estados Unidos no Rio de Janeiro? Será que é porque ele é embaixador dos Estados Unidos, ele em dia nenhum pode sofrer um assalto? Sim ou não? Sim, né? Ele é embaixador dos Estados Unidos, mas ele está numa cidade violenta, que é o Rio de Janeiro. Então, um dia ou outro pode ser que ele sofra um assalto, como qualquer outra pessoa. Assim somos nós. Nós somos embaixadores do céu, mas estamos na terra. Então, as dificuldades terrenas, as dificuldades cotidianas, elas poderão nos afligir. Poderemos ficar doentes, poderemos ficar sem dinheiro, ficar sem emprego, ou qualquer outro problema. A diferença nossa é que se a gente vai se refugiar no Deus Altíssimo, e Ele está conosco. A diferença nossa é que em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus! Então é isso que vale, meu amado irmão. É isso que está escrito aí no versículo 9 e 10. Ele nos protege, Ele é o Deus Altíssimo. Vamos nos refugiar nele. Agora vamos lá, versículo do 11 ao 13. Porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Aqui eu quero falar um pouquinho, mas um pouquinho bem rápido, sobre batalha espiritual. A proteção espiritual acontece em meio a uma grande batalha invisível. A gente vive uma grande batalha invisível que a gente não vê, que é a batalha espiritual. Ela é relatada em Efésios 6,12, está escrito: pois a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nossa batalha, aí, nos lugares celestiais, que é o local invisível, onde nós não vemos, aí existem batalhas constantes. E aí, a palavra do Senhor diz aqui nesse salmo, que os anjos, Ele dará ordem para que nos protejam em todos os caminhos. Então o inimigo vai lá e fala: eu vou fechar esse caminho dele, eu vou fechar essa porta, eu vou fechar essa estrada. Mas Ele dará ordem para que os anjos vão lá, e quando o inimigo tentar fechar, os anjos de Deus vão lá e abrem. Quando levantar do seu lado, falar: agora eu derrubo ele. Mas os anjos do Senhor, Ele já deu ordem para que nos proteja. Isso é muito grande. Salmo 34, 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Aí volta lá atrás no que eu falei. Temor a Deus, intimidade a Deus. Está vendo como é que a palavra se completa? Volta lá atrás. Quer ser protegido por Deus? Busque temor, busque intimidade com Deus. Busque mais profundo com Deus, porque aqui não é para qualquer um, meu irmão. Não é. E aí às vezes vai falar: mas acontece tudo de ruim com a minha vida. Ai, nada dá certo. Mas espera aí, você está buscando mais de Deus? Está buscando a cobertura espiritual ou não? Está orando? Está jejuando? Mesmo que se a gente ore, jejue e lê a palavra, a gente está passível. Imagina se eu deixo isso tudo para lá, se eu largo Deus de lado. Como que vai ser? E eu conheço pessoas que dão esse testemunho e falam: ah, mas está tudo dando errado. Ah, mas está assim. Ah, mas está assado. Ah, mas está difícil. Ah, mas não sei o quê. Mas ora. Ah, não tenho orado não. Ah, tem tantos anos que eu não vou na igreja. Ah, não sei o quê. Largou para lá. Essa palavra, esconderijo do Altíssimo, essas promessas de livramento, são para os que buscam a Deus. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se
ao redor do que teme e os livra. Vamos buscar mais de Deus, meu amado irmão. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Às vezes, a sua bênção já existe. Às vezes, a sua bênção já está lá. Mas os principados e potestades estão lá segurando. Estão lá tentando fechar caminho. E aí existe uma batalha. Sabe como é que você vai vencer? Orando. Devemos nos preparar com toda a armadura de Deus. Mas às vezes a gente ignora essa batalha. Às vezes a gente pensa que não existe. Que isso é coisa de pastor. Não é não, gente. Se a gente ignora essa batalha espiritual, nós se tornamos presas fáceis. Se de repente a gente perde aí a expectativa da fé, a gente pensa que tudo acontece porque tem que acontecer, a gente se torna uma presa fácil. Se a gente não se reveste aí da oração, do escudo da fé, do capacete, assim como está lá em Efésios 6, é como um soldado que vai para a guerra desprevenido. Então a gente tem que estar preparado nessa batalha espiritual, porque o Senhor envia sim os anjos, Ele dá ordem para que protejam os nossos caminhos, mas a nossa parte a gente tem que fazer. Temos que estar preparados, buscando mais de Deus, sempre. E o último ponto, do versículo 14 ao 16. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Como que a gente clama a Deus, gente? Orando. Ela me deu a resposta. Nós clamamos a Deus orando. Vida de oração. Nós não podemos abrir mão de ter uma vida de oração. Oração não é só o pastor que tem que orar. Não é só o irmão que canta, não é só a diaconisa, somos todos nós. Nós não podemos abrir mão de ter essa vida de oração. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Quando você está orando, Deus te dá a resposta. E na adversidade estarei com Ele. Lembra que eu falei? Entregue para o Altíssimo. Qual que é a sua adversidade? A resposta está aí, Ele estará com você. É uma perseguição no trabalho, é uma falta de renda. Entrega para Ele e Ele estará com você. Não sou eu que estou falando, é o que está escrito na Bíblia. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com Ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Essa promessa não sou eu que fiz, gente. Foi o próprio Deus para cada um de nós. Mas tem uma vida de oração. Ore sem cessar, entrega para Ele tudo o que tem te afligido, com orações, com súplicas. Apresente tudo a Ele, meu amado irmão. Não deixe que nada venha te separar de habitar no esconderijo do Altíssimo, não, porque é a melhor parte. Nada pode tirar o seu tempo a sós com Deus, não. Escolha a melhor parte. A melhor parte é buscar mais de Deus em nossas vidas. Nós, às vezes, queremos só as promessas. Claro, quem não gosta de ser abençoado, quem não gosta de ser honrado, isso é maravilhoso, é muito bom mesmo. Mas a melhor parte não é eu ser honrado, é eu honrar a Deus, porque o melhor Ele já entregou. E lhe mostrarei a minha salvação. A salvação Ele já entregou para cada um de nós, é através de Jesus. Então, meu amado irmão, busque mais de Deus. Busque verdadeiramente estar no esconderijo do Altíssimo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Então que nada nos separe verdadeiramente. Que não fique só em palavras, meu amado irmão. E eu quero orar por você. Eu quero orar por cada um de vocês, os irmãos presentes, os irmãos que estão em casa. Enquanto eu fizer essa oração, ore você também. Entrega para Deus hoje qual é a sua adversidade, meu amado irmão. O que hoje tem lhe afligido? Entrega para Deus. O que hoje tem lhe impedido de estar verdadeiramente no esconderijo do Altíssimo?
O que precisa ser deixado para trás na sua vida? Entrega para Deus. Neste momento, meu amado irmão, eu vou orar por você. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, obrigado porque o Senhor falou conosco nesta noite. Pai, todas essas coisas que têm nos afastado de Ti, todas as vezes que escolhemos fazer a vontade da carne, que escolhemos não seguir ao Senhor, Pai, que possamos deixar para trás, Pai. Que a cada dia, Pai, o Senhor nos confronte a sermos mais parecidos contigo. Nos perdoe pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Pai. Pai, que o Senhor nos ensine a cada manhã a ser mais parecido com o Senhor, a ser mais santos, ser mais brancos, Pai. Pai, nos ensine a Te buscar verdadeiramente, meu Deus, e não simplesmente buscar as bênçãos do Senhor, mas buscar o Deus da bênção, Pai. Pai, eu Te entrego a vida desse irmão que porventura está triste, que o Senhor dê alegria. Te entrego a vida dessa irmã que busca a cura da sua enfermidade. O Senhor é o Deus que cura, Pai. O mesmo milagre que o Senhor um dia fez enquanto estava aqui na terra, nós confiamos que o Senhor continua operando milagre, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E aqui nós clamamos a Ti, Deus, cura esse irmão. Nós Te entregamos a vida da Dona Glória, a vida da Lúcia, Pai. Pedimos a misericórdia, que o Senhor renove as forças e dê o milagre em nome de Jesus, dê a cura em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia, Pai, derrame uma gota do Teu sangue e renova elas e dê a cura em nome de Jesus, Deus. Oh, Pai, vai dando a paz aos irmãos que não conseguem dormir à noite, que eles possam deitar na cama e dormir. Aos irmãos que têm medo, que eles lembram do não temas, não tenham medo, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Não temas com amanhã, cada dia que guarda o seu próprio mal. Não temas com amanhã, com o que eu vou vestir, o que eu estarei de fazer, mas busque primeiramente o reino de Deus, e tudo lhe será acrescentado, assim diz o Senhor. Oh, meu Pai, nos ensine, Deus, a Te buscar. Pai, nos ensine a orar, que possamos orar mais, que possamos Te engrandecer mais em nossas vidas. Pai, toda a honra e toda a glória é só para o Senhor. Pai, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é santo, o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é o próprio amor, Pai. Pai, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela vida de Jesus, que o Senhor se entregou ali por cada um de nós, Pai. E assim nós oramos a Ti, Deus, pedindo mais do Senhor em nossas vidas, que possamos ser mais cheios, que possamos ir mais profundo com o Senhor. Pai, que quando tiver a adversidade, quando tiver os problemas, nós possamos lembrar e clamar a Ti, e orar, e lembrar que o Senhor está conosco sempre. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Pai. Assim nós oramos, Deus, sendo grato por tudo que o Senhor fez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós já estamos encerrando mais esse culto, e eu quero aqui fazer alguns anúncios. Domingo é dia de ceia. Todo segundo domingo é o nosso dia de ceia. E como vai funcionar? Como nós estamos aí com templos abertos, né? De uma maneira restritiva ainda, mas logo, logo vai voltar tudo ao normal. A gente vai continuar com os irmãos que não virão ao templo. Esses irmãos vão preparar
aí a sua ceia em casa, o seu pedacinho de pão, o seu suco de uva. Você pode fazer a sua mesa, pode mandar uma foto da mesa. Se você quiser se arrumar também aí, mandar uma foto junto com a sua ceia, pode mandar também. A gente vai postar aí nas redes sociais. Aos irmãos que vierem ao templo aí, vai ter a mesa aqui também da ceia preparada. E por enquanto nós vamos funcionar dessa maneira, tá? Fiquem tranquilos que os irmãos que vierem ceiar no templo, vai ser tudo preparado, tomando todas as medidas de segurança, tá? Para a segurança de todos. Isso aí você pode ficar despreocupado. E o que eu quero dizer para os irmãos? Quem vier no templo, meus amados irmãos, vai ser bem recebido. O que nós estamos seguindo é só um protocolo de segurança feito aí por duas pessoas, por dois biólogos que trabalham na Fiocruz, que elaboraram as normas, né, o plano de contingência que nós seguimos. Nós estamos seguindo o mesmo plano de contingência da Igreja Evangélica Congregacional do Encantado, e neste plano é só um grupo de pessoas que é proibido de vir à igreja. Qual é esse grupo que está proibido? São as pessoas que, porventura, estiverem com febre, ok? Está com febre? Então você não vai poder participar do culto, infelizmente. Tanto que nós adquirimos um termômetro aqui para a igreja. E as pessoas que estiverem com algum outro sinal, por exemplo, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor de garganta. Essas pessoas não podem participar do culto conosco. As demais pessoas aí que foi colocado como grupo de risco, qual é o grupo de risco? Crianças até 12 anos e acima de 60 anos, ou pessoas com que têm doenças respiratórias, hipertensão ou outras doenças, são do grupo de risco. Essas pessoas, a recomendação é que, neste primeiro momento, não participem dos cultos presenciais. É uma recomendação. Se a pessoa vier, é claro que ela vai ser muito bem recebida. Aqui na igreja, nós marcamos os locais de sentar, respeitando o distanciamento social. Então, a recomendação é uma recomendação. E se vier criança, vai ter aulinha? Não. As aulinhas das crianças vão continuar online. As aulinhas infantil a gente não pode colocar, aí já é uma regra da prefeitura. As igrejas que estão abrindo ainda não podem colocar a classe aulinha infantil do horário do culto para funcionar. Então, se vier criança, vai ser bem recebido também. Mas a gente vai pedir a colaboração dos pais para ficar do lado o culto todo. Tá bom? Aí é com cada pai. Mas a aulinha ainda não pode ter realmente. Então, aí, esses são os avisos. É uma recomendação. O único grupo de pessoas que está proibido são as pessoas que, porventura, estiverem com sintomas aí dessa enfermidade, da Covid-19. As demais, é recomendado que não venha. Veio, vai ser muito bem tratado na nossa igreja. Amém? Glória a Deus, então. Nós vamos encerrar este culto, feitos os anúncios aí da ceia. Lembro a você também que nós continuaremos aí com o trabalho de transmissão das lives. Por quê? Às vezes você está nos assistindo aí de outro estado. Olha, já recebi notícias de pessoas lá de Pernambuco que têm nos assistido, que já mandou mensagem para a página. Semana passada, fiquei sabendo que teve uma pessoa lá de Rondônia assistindo aqui os cultos da nossa igreja, tá? Fora aqui em Minas Gerais, aqui no Rio de Janeiro também. Às vezes você é de um outro bairro. Fique tranquilo, que mesmo quando voltar aí as normalidades, o culto totalmente aberto, nós continuaremos com esse trabalho online. Então você pode continuar cultuando a Deus conosco, que é um grande prazer para todos nós. Amém? Nós então estamos encerrando. Eu vou convidar o nosso irmão Tiago Vieira para fazer essa oração, agradecendo a Deus por este culto, e logo em seguida nós ministraremos a bênção apostólica. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na sua casa, para estar adorando ao seu nome, entregando ao Senhor nossas orações, nossas petições, Pai amado.
Muito obrigado, Pai amado, pela Igreja do Senhor de portas abertas, pelos irmãos aqui que estiveram comparecendo, pelos irmãos que em sua casa puderam estar também louvando, adorando ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Continua fortalecendo a fé de cada um de nós. O Senhor sabe das necessidades de cada um e que, acima de tudo, Pai amado, os propósitos do Senhor estejam se cumprindo na vida de cada um de nós. Oramos assim, já agradecendo, Pai amado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Até domingo. Preferi ir atrás das minhas paixões, construir os meus próprios palácios. Fui atrás da minha própria fama, atraído pelo brilho desse mundo. Mas agora me levanto, pequei contra ti, estou de volta, estou de volta. Mas agora me levanto, pequei contra ti, estou de volta, estou de volta. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Aqui estou, aqui estou, meu Pai. Aqui estou, meu Pai. Ao primeiro amor, estou de volta, aqui estou. Ao primeiro amor, estou de volta, aqui estou. Ao primeiro amor, estou de volta, aqui estou. Aqui estou, meu Pai. Aqui estou, meu Pai. Alguém disse que o coração do homem é pequeno demais para ter muitos amores. O coração do homem só cabe um amor. E esse amor se chama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Brasil, é hora de voltar ao primeiro amor. Nações, é hora de voltar ao primeiro amor. Fernandinho, olha, é hora de voltar ao primeiro amor. Não adianta simplesmente gravar, cantar, pregar, sei lá, tantas e tantas outras coisas. Não são métodos, não são formas. Não, sou eu quero entrar. Então abra a porta, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Abra a porta porque eu quero entrar. Eu quero ceiar contigo, eu quero ceiar contigo. Ao primeiro amor, estou de volta aqui. Ao primeiro amor, estou de volta aqui. Ao primeiro amor, estou de volta aqui. Estou, aqui estou, meu Pai. Aqui estou, meu Pai. Ao primeiro amor, estou de volta aqui. Estou. Ao primeiro amor, estou de volta aqui. Estou. Ao primeiro amor, estou de volta aqui. Estou. Aqui estou, meu Pai. Aqui estou.
estou, meu Pai.